Nesta apresentação, analisaremos a violação pelo Estado de um direito fundamental importantíssimo, a presunção de inocência, descrita no artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso 57. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Em específico, professor, na sua opinião, o que pode contribuir para essa cultura que a gente lamentavelmente vê na sociedade da seletividade penal, ou seja, de alguém ser de cara criminalizado por algo que realmente até desconhece? Luiz, é o seguinte, o tema da seletividade penal, ele é tratado há muito tempo. E é um tema que foge aos limites do direito. É um tema que se relaciona com aspectos da história, uma história, por exemplo, escravocrata como a nossa, que vai trazer essas raízes de racismo para a nossa realidade ainda hoje. Uma história também de outros tipos de preconceito, como preconceitos regionais, a fama do baiano, a fama do nordestino. Lá em São Paulo, lá em chamado de baiano. Exatamente, Paraíba. Então isso vai criando estereótipos na cultura social, no imaginário social, que vai desembocar lá no sistema penal. E o sistema penal é um sistema muito suscetível às emoções sociais. Porque ele é um sistema forte, que vende notícia, que vende voto. Então esse imaginário social acaba repercutindo lá no sistema penal, acaba tendo como palco o sistema penal e aquilo que Zaffaroni chamou de empresários morais, que são os sujeitos que ditam o que é o padrão moral da sociedade, se valem disso para criar os famosos inimigos. Esses inimigos são facilmente selecionados. Então o inimigo é o sujeito traficante do filme do golpe, o inimigo é o sujeito que furta, que rouba aqui no Atrax, no celular. Então a gente vai criando essa áurea de inimigo, caracterizando por classe social, caracterizando por estigmas físicos, e a gente cria esse inimigo como uma forma de ser um produto. Esse produto é vendido na mídia, esse produto é muito vendido na imprensa, e você cria essa ideia de seletividade penal. O sistema penal é seletivo por vários aspectos. O primeiro é porque ele não consegue atingir todo mundo, porque é impossível. E aí ele vai no mais fácil. E o mais fácil é aquilo que é compatível com o imaginário social. É o negro, é o periférico, é o sujeito maltrapilho, mal vestido, é o sujeito de determinada orientação sexual, enfim. A depender da história, do momento da história, isso varia. E sobre a presunção de inocência é muito interessante, porque o Brasil, ele não tem uma cultura de presunção de inocência. Nós não temos. Absolutamente. Se o sujeito passa pela porta da delegacia, ele já é presumidamente culpado. Perfeito. É isso que acontece Se no o Brasil. senhor encontra alguém na delegacia, Já fez alguma coisa. já presumiu. Presumidamente culpado. E isso vem de uma soma de fatores. Primeiro, a nossa cultura, que é uma cultura muito voltada à violência, apesar de um falso mito da passividade do brasileiro, que hoje já foi de há muito. Falso mito que você fala, o brasileiro é bonzinho. O brasileiro é bonzinho, é pacífico, cordial, uma coisa que já foi discutida e hoje mais ninguém acredita nisso. Mas o mais importante é a sociedade também imediatista. A gente quer uma resposta para hoje. Para hoje não, para ontem. Então a sociedade não quer esperar o tempo do processo, a sociedade não quer esperar o tempo da investigação, a sociedade quer o culpado e o culpado preso. Depois, se for errado, aí a gente lamenta, mas a vida já está destruída. Então, essas são de fatores, um caldo cultural muito ruim, muito policialesco, muito ditatorial, muito forte em termos de violência, e uma sociedade imediatista que quer uma resposta rápida. Isso somado a aspectos de cultura como os preconceitos, gera a seletividade penal e a morte da presunção de inocência. Perfeito.
Nós temos no Brasil, segundo os dados divulgados pelo Justiça em Números do CNJ, uma população carcerária de quase 1 milhão de presos. E pasmem, desse 1 milhão, 37%, 38% é formado por presos provisórios, ou seja, aqueles presos que não foram condenados em definitivo ainda. Que coisa. Quase 50% da totalidade, né? Que ainda não tiveram a poder transitar em julgado. Que o artigo 5º, inciso 57 defende que ninguém pode ser julgado culpado, considerado culpado, sem antes, né, do trânsito em julgado. E isso nos dá a real problemática da situação, né, e a dificuldade que os órgãos de controle social formal têm de lidar com essa problemática, né. Então tem pesquisas muito bacanas no Rio de Janeiro, o professor Michel Missi, que é o professor Índio, né, das ciências sociais, sociologia do crime especialmente, que ele trabalhou para entender quais são os gargalos que existem e a dificuldade do sistema como um todo processar e dar o direito à pessoa de entender se ele é efetivamente culpado ou inocente. Porque se eu tenho 40% de um sistema prisional que já é falido de presos provisórios. Então ele trata sobre a ausência de articulação que os órgãos têm. Então, cada um na sua casinha, o Poder Judiciário na sua casinha, a Defensoria na sua casinha, o Ministério decidindo em processo na sua casinha e decidindo processos sem ter uma articulação entre si. Então eu pego o processo de João, faço um parecer, mando para você e não tem um acompanhamento desse processo. Isso gera a morosidade, gera a ausência de interlocução desses autores, que é essencial para um processo ser sério. E isso, né, a gente percebe também que nosso sistema carcerário é formado sobretudo de uma população preta, né, pobre, mas será que só essa população pobre comete crimes no Brasil? Não, né? Existe um déficit com relação à investigação e processamento de pessoas que são chamadas de crimes de colarinho branco. Perfeito. Né? Tem uma pesquisa bem recente, só para finalizar, em alguns bairros aqui de Natal, sobre consumo de droga. E a gente percebeu que os bairros que mais consumiam eram Petrópolis, Lagoa Nova, e quem era preso? O aviãozinho que vai deixar. Então, falta muito investigação por parte dos órgãos de controle, órgão de controle social, né? Formal, social formal, porque a família também é um formal, com relação a essa situação, né? E é urgente, para não dizer inconstitucional, como já foi chamado pelo STF, né, a resolução desse problema no nosso sistema prisional. Inicialmente, assim, até conforme, né, alguns doutrinadores, e eu me filio a esse posicionamento, de que talvez a terminologia mais correta não seria a presunção de inocência, que a inocência não há de se provar, o que tem que se provar, né, dentro de um processo, é a ausência de culpabilidade. Então eu prefiro falar na presunção de não culpabilidade. Qual é o fundamento dele, né? Que até o final do julgamento, né, que essas pessoas elas não possam sofrer nada que implique, né, no seu constrangimento da sua inocência, que até uma decisão final do juiz, onde se reconheça através das provas no processo, de provas lícitas, né, de provas feitas sobre o contraditório, garantido a ampla defesa, que até o final de uma decisão judicial ele não seja considerado culpado. Existem algumas implicações que muitas vezes a mídia ela se adianta e as pessoas sem nenhuma garantia, né, desse contraditório, elas já são muitas vezes condenadas pela mídia social. Perfeito. E que ao final do processo eles não dão a mesma relevância quando se tem uma absolvição. Então, assim, é algo que se tem que ter muito cuidado. O que tem se acontecido muito é que o STJ mudou o entendimento das formalidades que antes elas eram muito abrandadas no reconhecimento da forma que se levavam para se fazer um reconhecimento na delegacia.
E hoje não se aceita mais. Então hoje se exige que seja cumprido o que está lá no Código de Processo Penal. É que isso é uma grande vitória da presunção de inocência. Perfeito. Que você não faça esse reconhecimento de qualquer forma, que você exija que aquilo que está lá disposto... Tem devido cuidado do processo. No Código de Processo Penal, ele não é uma mera recomendação, como se dizia. Como se não se mudava, né, o entendimento, estava se caindo numa retórica de se aceitar esse procedimento feito de qualquer jeito, porque se defendia que o que estava lá disposto no artigo 226 era que, se não cumprido, seria uma mera irregularidade. Então estava se fazendo de todo jeito. Com essa mudança de entendimento do STJ, eu acredito que agora sim a polícia ela terá um pouco mais de cautela e irá corrigir alguns erros, né? Com esse reconhecimento feito de uma forma mais adequada, porque o que é que o Código fala? Que você tem que pegar a pessoa e colocar junto de outros pares que tenham características parecidas. A vítima ela tem que descrever as características de um acusado antes, e não simplesmente o que a gente via muito é aquela indução. A polícia prende uma pessoa e chega para a vítima e fala assim, essa pessoa aqui, ela costuma praticar crimes do qual a senhora foi vítima. E eu costumo ressaltar, a vítima ela não está de má fé, ela quer encontrar um culpado, então ela é sugestionada, ela não está mentindo. Emocionalmente ela está sugestionada a reconhecer quem a polícia está lhe apresentando como um culpado. Então, assim, algo que tem que ter muita sensibilidade, foi muito importante essa mudança de entendimento do STJ, que eu acho que ela vai evitar algumas injustiças desse reconhecimento, que por muitas vezes ele acabava trazendo injustiças de você condenar uma pessoa inocente. Bem, inicialmente é sempre bom ressaltar que a criminalização de condutas ou de pessoas ela é feita a partir do embasamento de quem possui o poder. Quem possui o poder para determinar quais fatos ou quais fatores serão criminalizados e quem deve ir ao encarceramento, quem faz isso é o poder estatal. O Estado, através do poder legislativo, que tipifica condutas, o poder judiciário que julga e aquele que faz as prisões. Pois bem, a mitigação de princípios fundamentais, direitos fundamentais, como, por exemplo, presunção de inocência, o princípio da não culpabilidade, ou seja, de não poder tratar como culpado aquele que não foi ainda, por sentença penal condenatória para estar julgado, é um cotidiano brasileiro embasado e muito alimentado pela mídia, em que há uma profunda forçação de barra junto a órgãos estatais de punições acima do limite. Isso ocasiona uma sociedade cada vez mais punitivista, cada vez mais violenta e cada vez mais mitigadora de direitos e garantias fundamentais. Perfeito. Qualquer sentença penal de natureza condenatória, antes de ser condenatória, ela é declaratória. Ela declara a culpa de alguém. Perfeito. Para depois dosar uma pena. Uma condenação. A pena que se aplica, e nós não podemos fechar os olhos para isso, nada mais é do que uma medida de violência. É violência estatal, sim. É violência monopolizada, porque somente o Estado pode exercê-la, sim. E é violência pesada e medida pelo Estado. Mas, acima de tudo, é um ato de violência e que depende, primeiramente, de uma declaração de culpa. Quem aqui é de formação católica ou tem família católica vai sempre se lembrar de alguma oração que diga minha culpa, minha tão grande culpa, minha culpabilidade, minha responsabilidade. Nos sistemas democráticos modernos, nós precisamos superar esse paradigma, na medida de que quando um indivíduo é chamado para responder a um processo, ainda que seja um processo penal,
Ele tem que construir a cultura e a noção de que, acima de tudo, ele é chamado para colaborar com a construção da solução de um problema do qual ele faz parte. Perfeito. E quando ele faz isso, ele age democraticamente, ele colabora com a sociedade com a qual ele vive. O sistema americano de repressão está muito mais próximo a esse paradigma colaborativo. Percebam que nos Estados Unidos, praticamente todos os crimes, sem nenhuma exceção, admitem a celebração de um acordo. De uma indenização. De uma indenização ou pelo menos de uma comutação da pena. Se você pegaria uma pena de morte, você pode pegar uma prisão perpétua e pode ser negociado isso aí. No Brasil, essencialmente, nós temos a instituição do acordo de não persecução penal a partir do ano de 2019, com o pacote de leis anticrimes, que estabeleceu essa possibilidade para todos os crimes cuja pena mínima seja de até 4 anos de prisão, seja inferior a 4 anos de prisão, Pois não. e que sejam praticados sem violência. Certo. Isso abarca mais de 80% dos crimes previstos na nossa legislação. E a ideia do acordo de não persecução é muito simples. É o de que você se predispõe a ressarcir um eventual prejuízo que se causou e a cumprir uma pena alternativa e a encerrar aquele processo que talvez levasse 4, 5, 10 ou 15 anos para fins de uma declaração de uma culpa e mais alguns anos, 4, 5, 6 ou 10, para se executar a pena, de você encerrar num espaço de tempo muito curto, no qual primordialmente se busca o estabelecimento do status quo anterior à prática da infração e o cumprimento de uma pena alternativa. Perfeito. Via de regra de natureza pecuniária, de multa para o Estado. E isso por si só já se mostram como soluções eficientes para a prevenção de novos delitos e para o ressarcimento daquele. E fortaleceria a prevenção da não culpabilidade, tá certo? Sim, apesar do nosso dogma legislativo ainda exigir que para fins de celebração desse tipo de acordo seja necessária a confissão formal do crime, me parece que essa opção do legislador acabou se transformando numa barreira psicológica. Perfeito. Para esse tipo de acordo. Nós trabalhamos na OAB do Rio Grande do Norte um projeto similar, no qual instituímos, ainda no ano de 2020, o Acordo de Não Persecução Disciplinar, onde, de forma similar ao Acordo de Não Persecução Penal, nós possibilitamos a transação de praticamente todas as infrações que são previstas no Código de Ética e Disciplina e no Estatuto da OAB, à exceção daquelas que geram a inidoneidade para o exercício da advocacia e que implicam no cancelamento da inscrição. Ok. A diferença é que, especificamente no nosso caso, no nosso projeto, em que o Conselho Seccional do Rio Grande do Norte foi pioneiro em regulamentar essa matéria. No Brasil. Pioneiro no Brasil. É que nós não exigimos, em momento algum, a autodeclaração de culpa para fins de celebração do nosso acordo de não persecução disciplinar. Ora, se o advogado, se o cidadão pretende colaborar com a sua sociedade, Perfeito. ressarcindo eventuais prejuízos que causou, reparando a conduta ilícita que causou, para nós isso é suficiente e dispensa a autodeclaração de culpa, eliminando-se assim essa barreira, esse desestímulo psicológico para este tipo de colaboração social. Esse nosso projeto foi implantado aqui no Rio Grande do Norte desde 2020 e hoje nós estamos trabalhando no Conselho Federal da OAB
para expandi-lo nacionalmente para todos os conselhos seccionais da Ordem dos Advogados.